Olá pessoal, vamos começar a nossa aula vendo alguns hidrocarbonetos e para essa aula nós vamos pegar a questão dos alcanos, alcenos e alcinos. Na disciplina de Química e quem vos fala é o professor Jerônimo. Então, para cá nós vamos trabalhar algumas subdivisões dos hidrocarbonetos. Então, tudo que nós vamos ver nessa aula e também nas outras, elas vão estar entre os hidrocarbonetos. Tá? Já separei esses três para nós termos uma noção e depois eu vou trazer todos os outros na próxima aula, tá bom? Então, ó, os alcanos, aqui os alcanos, eles também podem ser chamados de parafinas. Uma das características desses alcanos é que eles têm cadeias abertas, tá, já é com ligações simples. Aí aqui nós temos uns exemplos. Ó. Você vê que nós temos carbonos, né, e hidrogênios, e entre os carbonos eu tenho ligações simples entre eles. E a fórmula geral para os alcanos ela é CnH2n mais 2. Então, aonde esse N aqui ó, é o número de carbonos. Então, se eu tiver 6 carbonos, então eu vou ter C6H 2 vezes 6 mais 2. Tá joia? Agora, quando eu venho para cá, ó, para os alcenos eles também podem ser chamados de alquenos ou olefinas. Daqui, nos nossos próximos slides nós vamos saber o porquê dessas olefinas, tá já? Aqui, uma das características dos alcenos é que eles possuem cadeias também abertas e com uma ligação dupla. Uma ligação dupla. Aqui nós vemos, né, a cadeia carbônica e aqui eu vejo ó, que eu tenho a ligação dupla. E a fórmula geral para ele é CnH2n. Para os alcinos, ou também chamados de alquinos, as características dele também é cadeia aberta, uma ligação tripla. Aqui eu percebo a ligação tripla, tá vendo? Ó? Na minha cadeia eu tenho ligações simples, mas tem uma tripla. Essa tripla vai estar dizendo que eu tenho, minha função aqui ó, é uma função de um alcino dentro dos hidrocarbonetos. E a fórmula geral para ele é o CnH2n-2. Então, ó, passando aqui, ó, quando nós falamos dos hidrocarbonetos, né, nós pensamos que é coisa do outro mundo, né? Eita, que é isso? São compostos orgânicos, mas será que nós temos contato com ele? É claro que sim, né? Ó, aqui nós temos o desenho de uma vaca, né? Essa vaca, quer dizer que essa vaca é um composto orgânico? De certa forma, sim. Mas nós estamos falando por causa do que ela vai exalar aqui, ó, tá já? Que é a questão do gás metano, que é um gás que tem a função de um alcano, tá já? Aqui, ó, nós temos a questão da queima, né? Ó, tá vendo? Ó? No nosso gás de cozinha, nós temos nós temos dois gases principais, né? Que é o butano e o propano, que são também funções dos alcanos. Quando nós deixamos lixo, tá, já por exemplo, compostos orgânicos enterrados, geralmente eles têm uma saída para o gás metano poder sair e ser liberado. Então, até nos lixões, por causa dos compostos orgânicos que lá é colocado, nós temos também a produção do metano. Passando aqui, ó, nós temos uma coisa bem importante. Tá, aqui é a questão dos infixos e dos prefixos que nós vamos usar, né, nas nossas próximas aulas. Então, ó, segundo a IUPAC, então vamos prestar bem atenção na questão da IUPAC, tá joia aqui, ó. Essa IUPAC, o Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada, ela é quem vai nos dar um norte do que nós temos que fazer para dar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Aqui nós temos o seguinte, ó. O número de carbonos
é definido pelo prefixo, tá vendo aqui, ó? Número de carbono, e o tipo de ligação pelos infixos, ou seja, se a ligação é simples, dupla ou tripla, ele vai receber essas denominações aqui, ó. É bem bonitinho. E como nós já vimos nas outras aulas, nós temos a questão dos prefixos, né? Que é a questão de met, et, prop, but, pent, ex, ep, oc, non, dec. Tem mais do que esse? Tem. Porém, no Enem, geralmente cai até 8, né? Mas nós costumamos estudar até o 10, para ter a noção de cada um. Então, devemos sim, de coração, guardar esses prefixos aqui. E dependendo do composto orgânico, também esses infixos. Mas sabendo dele, está tranquilo. Vamos lá. O que são os alcanos? São hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre os carbonos, que nós vimos lá na primeira parte desse vídeo, né? Então, ó, considerando seus números de carbono, nós temos até 4 carbonos, o alcano ele é gasoso. 5 a 16, 16 carbonos, o alcano passa a ser líquido. Acima de 17, 17 carbono, aí nós temos alcanos sólidos. Aí vamos lá, são compostos pouco reativos e apolares, também chamados de parafina. Um alcano bem conhecido e que geralmente todas as casas têm é a questão da nossa vela, né? E a vela é feita de parafina, por isso aí uma da questão dos nomes, né? A parafina da vela, ela é um alcano. Aí vamos lá. O principal alcano e também o mais simples, né? É o nosso metano. O metano é o menor alcano. Ele é gasoso, como nós vimos lá, né? Até 4 carbono ele é gasoso. Então, como ele só tem um carbono, ele é gasoso aqui para nós. É gasoso e é conhecido como gás dos pântanos ou gás natural. É incolor e altamente inflamável. Sua fórmula é CH4, a fórmula molecular dele, né? Esse aqui nós temos as fórmulas como nós podemos ver aí em livros, né? Até mesmo no Enem pode aparecer. Boa? Aí vamos lá. A questão do metano, ele é produzido através do processo como a decomposição de lixo orgânico, como nós já ouvimos falar, né? A digestão de herbívoros, né? Em vulcões de lavas e extrações de combustíveis minerais. Então, o metano, juntamente com outros gases, participa do chamado efeito estufa, constituído para o aquecimento global. Lembrando a todos que esses gases que estão aí e que favorecem o efeito estufa, ele é legalzinho. Porém, com a demanda maior desses gases na nossa atmosfera, esse efeito estufa está ficando muito, vamos dizer, tem aquele ditado, né? Tudo em excesso faz mal. Então nós estamos jogando muito desses gases na atmosfera e isso está provocando um mal à questão do nosso planeta, né? Mas isso aí nós podemos focar em outra aula, né? Aula focada já para a questão do Enem mesmo. Boa? Aí nós temos a questão do propano e do butano, que são dois gases presentes no nosso gás de cozinha. São alcanos que estão presentes no GLP, tá joia? Que é tá até aí, que é o nosso famoso gás de cozinha, né? O gás de cozinha é uma mistura desses gases, estando o propano em maior quantidade. Por isso que geralmente você encontra o pessoal falando que o gás de cozinha é o gás propano, tá? Mas nele nós também temos o gás butano. Boa? Para refinar o petróleo, nós temos os processos aqui de refinaria. Aí vocês podem ver, né? Nós temos
Lá em cima, que é o nosso gás, né, o gás de cozinha que será utilizado, nós temos a gasolina, nós temos a parafina, né, os óleos de aquecimento, nós temos os óleos pesados, o óleos de lubrificação, óleo de parafina, óleo, e também a questão de asfalto, tudo isso aqui embaixo. Esses óleos pesados aqui, ele é usado mais para grandes máquinas, né? Então é sempre bom ter uma noção desse processo aqui, ó, porque algumas vezes o Enem gosta de frisar sobre isso. Nós podemos também trabalhar com ele um pouco mais na nossa aula de estudo para o Enem. Então eu posso trazer uma questão falando sobre ele e nós trabalharmos bem direitinho a questão da refinaria de petróleo. Vamos lá. Saindo daqui nós passamos para os alcenos. O que são os alcenos? São hidrocarbonetos que possuem ligações duplas entre os carbonos. Lembrando que essas ligações precisam estar entre os carbonos. Tá? Porque se não tiver, aí ele não é um alceno. Passa a ser uma outra substância que aí nós temos que estudar e ver as outros compostos que ainda faltam muito nós vermos, mas daqui a algumas aulas vocês vão saber diferenciar cada um deles. Esses hidrocarbonetos que contêm um número menor do que o número máximo de átomos de hidrogênio são chamados de hidrocarbonetos insaturados, sendo a ligação dupla chamada de insaturada. Tá vendo aqui as cadeias? Eu tenho um número menor, né, de hidrogênio por causa dessa ligação dupla aqui, ó, diferente dos nossos alcanos. Então, ó, apareceu essa ligação dupla aqui, ó, aí nós temos a nossa função orgânica dela sendo alceno. Nós temos a questão do eteno, também conhecida como etileno. Aí nós vamos estudar um pouquinho mais à frente sobre esse etileno, tudo mais sobre ele, e vamos ter umas diquinhas a mais, tá joia? Mas por enquanto vamos ficar por aqui, para não avançar demais e todo mundo aqui ficar perdido. Então, ó, tem fórmula C2H4, é um gás utilizado para o amadurecer frutas, que são colhidas verdes e recebem um gás para amadurecer antes de chegar ao consumidor. Então aqui, ó, se nós pegarmos esse gás e jogarmos aqui, essas frutas tendem a ficar maduras muito mais rápido do que se fosse deixado ela normalzinho. Vamos lá. Pronto, aqui nós temos dois alcenos, que no caso, para não estender muito na questão do nosso vídeo, esses dois alcenos aqui, ó, eles são para a questão da produção de plásticos, né? De vários tipos de plástico, né? Que nós vamos ver também mais lá na frente, tá bom? Então, até mesmo na nossa aula de foco no Enem, nós vamos também trabalhar muito com esses dois alcenos aí. Aí nós temos a questão dos alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos insaturados, contendo uma ligação tripla também entre carbonos. E por serem hidrocarbonetos, constituídos apenas por carbono e hidrogênio, também são apolares. A sua tripla ligação configura alta instabilidade e, por consequência, alta reatividade, principalmente em reações de adição. Essa parte aqui, ó, onde nós temos a questão de reação de adição, não se preocupe não, que isso aqui será assunto de uma próxima aula nossa. Tá? Então isso aqui não é nada do outro mundo não, até que é muito fácil. Aprendeu isso aqui, chegou em reações de adição
dos hidrocarbonetos vai ser show. Vamos lá. Aqui nós temos a questão de nomenclatura desses compostos orgânicos. A nomenclatura, isso vale para alcanos, alcenos, alcinos. É tudo a mesma coisa, só muda a questão do infixo que vai ser colocado ali. Então, ó, se eu tenho cadeias normais, como assim normais? Que não tenha ramificações, tá vendo? Nenhuma tem ramificações. Então, ó, se essa daqui, ó, eu for marcar quem é a cadeia principal, isso daqui é minha cadeia principal. Então, isso daqui sendo minha cadeia principal, não sobrou nada fora, então é a cadeia normal. Como é que eu faço para dar o nome das duas, já que só tem 2 carbonos? Só que aqui eu percebo que aqui eu tenho uma dupla ligação, já aqui embaixo eu tenho uma tripla. Então, 2 carbonos, nós vimos lá em cima que 2 carbonos é para ser chamado de et. Então, et, por que et? Porque eu tenho 2 carbonos. Por que en? En é porque eu tenho uma ligação dupla. Então aqui, em é por causa da ligação dupla. E esse Ozinho aqui, ó, é justamente por causa do hidrocarboneto, termina com O. Eu costumo colocar logo direto, eno, ino, anu, para ficar mais fácil para todo mundo. Então, eteno. E esse outro, etino. Et, porque tem 2 carbonos também. Ino, porque é uma ligação tripla. Aqui, ó, nós temos que ter cuidado quando vamos enumerar a cadeia principal para futuramente, quando tiver a ligação dupla não tiver no primeiro, ou a ligação ou a minha cadeia tiver a questão de radicais, aí eu preciso enumerar a minha cadeia. Essas daqui, ó, todas elas têm a questão da ligação, então por isso que eu estou contando. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Boa. Se nós formos olhar aqui, ó, todas elas estão contadas bem certinho, né? Ó, do comecinho para trás, comecinho para trás. Só que para enumerar a cadeia, eu tenho que contar do mais próximo da ligação dupla ou do mais próximo da ramificação. No caso essa daqui, ó, não tem ramificações, só tem a ligação dupla, então eu começo do mais próximo da ligação dupla. Se eu for começar a contar daqui, ó, 1, já cheguei na ligação dupla. Se eu for começar a contar daqui, eu tenho 1, 2, 3 para chegar na ligação dupla. Então por isso que eu conto assim, para que ela fique o mais próximo da ligação dupla. Gerando, mas essa daqui de baixo, 1, 2, 1, 2. Nesse caso aqui, ó, tanto faz contar por aqui ou por aqui. No caso ele seguiu a normalidade, né? Do começo para o final. Já aqui, ó, seguindo o mesmo passo lá, ó, se eu fosse contar 1, já cheguei, né? Só que esse outro aqui, tá vendo que está sendo contado ao contrário? Por quê? Porque minha ligação dupla tá aqui, ó. Então, como essa ligação dupla tá aqui, eu sou obrigado a contar do mais próximo da ligação. Por isso que tá 1, 2, 3, 4. Porque o 1 vai ficar próximo da ligação dupla. Então, ó, sempre começa do carbono do começo, já é mais próximo da ligação. Aqui, ó, tá a sequência bonitinha, tá vendo? E quando é para dar um nome, Jerônimo? Para dar um nome eu tenho que mostrar aonde está a ligação. Jerônimo, na outra você não mostrou esse 1 aqui no meio deles não. Se nós voltarmos, realmente eu não coloquei, ó. Não tem um aqui, ó, em canto nenhum. Porque aqui, ó, não tinha outro canto para colocar. Só tinha esse local. Então se eu começasse aqui era 1, se eu começasse aqui era 1. Já nesse outro caso aqui, não. Esse outro caso aqui, ó, eu tenho esse local, tenho esse outro para colocar. Aí nesse caso aqui eu tenho que colocar aonde essa ligação dupla tá. Então essa ligação dupla tá onde? No primeiro. Então quando eu for colocar o nome, ó, não tem 4, então vai ficar but 1 eno. Tá joia? But. Por que but? Porque eu tenho 4 carbonos. Por isso que but. Por que esse 1?
Porque a ligação dupla está no primeiro carbono. Eno, por que eno? Porque eu tenho a ligação dupla. A ligação dupla é um alceno. Então, já que é um alceno, tem que ficar lá. Boa? Jerônimo, quando é um aqui, eu não posso deixar sem colocar? Pode. Quando é um, você pode não colocar esse um aqui, ficar só buteno. Então, o um pode ficar subentendido. Porém, quando for dois, aí 2, 3, 4, aí você é obrigado a colocar ele aqui para mostrar onde ele está. Onde está quem? A ligação dupla. Tá já? Aí vamos lá. Partindo daí, nós temos alguns radicais, né? Esses radicais é a questão do metil, quando só tem um carbono. O que é radical, Geraldo? É tudo aquilo que vai estar fora da cadeia principal. E o que é a cadeia principal? A maior possível, a que tenha ligações duplas ou triplas. Então tem que ser a maior possível. Então tudo que estiver fora dessa cadeia principal, ela é chamada de radical. Então quem são esses radicais? Se for só um carbono, metil, que eu pego aqueles prefixos que nós vimos no comecinho, lembra? Met, et, prop, but. Aí eu só faço acrescentar il. Tendo il, ele é um radical. Então metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, entendeu? Assim por diante. Então todos eles são radicais. Aí eu tenho alguns radicais, vamos dizer assim, chamar de especial, né? Que é o isopropil, que ele vai ter a ligação, ó. Eu tenho 3 carbonos. Ah, Jerônimo, então não é um propil não, só que o propil, ó, a ligação está onde? Livre, no primeiro. No carbono, esse carbono aqui, ó, que está a ligação livre aqui, ó, ele é um carbono primário, que ele só se liga a um. Mas no isopropil, a ligação livre, ele vai estar num carbono, que é um carbono secundário, que ele vai estar ligado a mais 2 carbonos. E o que é um butil? Vamos lá, o que é um butil? Butil são 4 carbonos, aonde a ligação livre está no carbono primário. Tá vendo? Só tem um carbono ligado a ele. O que é um sec-butil? Pelo nome aqui, ó, sec, né? Secundário. Então, ó, a ligação livre vai estar num carbono onde o carbono aqui, ó, ele é secundário. Ou seja, ele vai estar ligado a mais 2 carbonos. O que é um isobutil, Jerônimo? Vamos lá. O isobutil, esse isobutil aqui, ó, ele também é um carbono primário, tá vendo? Só que ele não é linear como o butil aqui não. Ele, ó, vem, ó, só que ele tem como se fosse um radical aqui, ó, tá vendo? Então a ligação livre no primeiro também, porém, ó, ele vai formar tipo um T. Aqui, ó, isobutil. Aí eu tenho tec-butil. Aí por causa do tec, todo mundo agora que está assistindo esse vídeo já sabe. Ah, tec, terciário. Então a ligação livre está num carbono terciário. Isso mesmo, pessoal. Aqui, ó, eu tenho carbono. Esse carbono aqui, ó, é um carbono terciário. Está ligado a mais 3 carbonos e tem uma ligação livre aqui. Aí eu tenho o tenil ou vinil, que aqui eu tenho 2 carbonos, ó, com a ligação dupla e ele vai ser o meu radical. Eu tenho benzil. O que é um benzil? Ele é um benzeno. Aí nós vamos estudar mais bonitinho o que é um benzeno, mas nós já vimos nas nossas outras aulas a definição de um benzeno. Então, isso aqui é um benzeno. Esse benzeno vai estar ligando a um carbono aqui para que esse carbono tenha a ligação livre. Então, isso é um benzil. Eu tenho fenil. O que é esse fenil? É um benzeno com ligação livre. Ou seja, esse benzeno aqui vai ser o nosso radical. Aí eu tenho alfa nafitil. Tá vendo? São 2 compostos, ou melhor dizendo, são 2 benzenos juntos. Então, ó, é um naftaleno. Só que ele passa a ser um radical nesse caso, aí ele fica sendo alfa nafitil. Por que alfa? Porque a ligação livre, ó, tá aqui em cima. Então, estando aqui em cima, aqui embaixo, ele é um naftil. Estando aqui dos lados, ele é um beta naftil. Tá bom?
Vamos lá, alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo aí, ó, eu tenho dois compostos orgânicos. Então, a primeira coisa tem que achar quem é a cadeia principal. Ó. Nessa daqui, ó, olha como está essa cadeia. Quem é a cadeia principal? Lembrando, ó, tem ligação dupla deve ser a nossa cadeia principal. Então, essa parte aqui, ó, tem que fazer parte da nossa cadeia principal. Esses dois aqui. Só que ela precisa ser a maior possível. Então, 1, 2, e eu posso descer para cá, ó, 3. Então, se eu fizer isso, ó, 3 carbonos. 1, 2, 3, 4. Aqui não é maior, né? Então, esse daqui passa a ser a nossa cadeia principal, porque ela é maior. E tem a ligação dupla aqui, ó. Então, ó, vamos marcar ela aí, ó. Marcamos. Isso daqui, ó, é a nossa cadeia principal. E o que é esse negocinho fora? Esse coisinho fora aqui, ó, é o nosso radical que já está aqui, ó, metil. Por que metil? Porque só tem um carbono, e um carbono é o que? Met. Como ele está fora da cadeia principal, tem que terminar em il. Por isso que metil. Então, ó, já que nós já marcamos a cadeia, temos que enumerar. Então, quando eu for enumerar, eu tenho que numerar mais próximo da ligação dupla. Então, se eu for contar aqui, ó, 1, 2, 3, cheguei na ligação dupla. Se eu for contar daqui, ó, 1, já cheguei. Então, eu tenho que começar daqui, ó. Então, enumerando nossa cadeira, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. Tá bom? Aí, daí sim eu vou começar a dar o nome da minha cadeia principal. O meu metil aqui, ó, esse metil, ele tá ligado ao segundo carbono da cadeia principal, tá vendo? Ó? Aqui ele se liga a esse, que é o nosso segundo carbono da cadeia principal. Quando eu for dar o nome, eu sempre tenho que começar pelo radical. Então, como vai ficar isso? Vai ficar 2-metil, porque o meu metil está ligado ao segundo aqui. 2-metil, but. Por que but? Porque eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos. E como eu tenho a ligação dupla no 1, eu posso terminar com simplesmente eno. Então essa minha cadeia principal é um 2-metilbuteno. Já para cá, ó, sim, antes de terminar, qual é a função que eu disse que isso aqui era? Isso aqui, a função dele é de um alceno. Muito bem, pessoal. Para cá, ó, fazer a mesma coisa. Eita, agora tem emaranhado de coisa aqui, ó. Isso aqui, ó. Pode ser cadeia principal? Não, porque isso aqui é hidrogênio, não tem carbono, né? Muito bem. Então, ó, isso daqui é hidrogênio. Ele está aqui só, de certa forma, para fazer com que você erre mesmo. Coloque ele como cadeia principal, ou chame dele de radical aí. Mas ele não é radical. Então, ó, minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Os 4 aqui, ó. 1, 2, 3. Pode chamar assim, 4 com esse aqui, né? 1, 2, 3, 4. Geralmente, então, posso pegar assim ou pegar assim, não é? Isso mesmo. Qualquer forma que você pegar, o nome será o mesmo no final, se você seguir as regras a risco, né? Então, minha cadeia principal é essa daqui, ó. Para enumerar a minha cadeia, eu tenho que começar mais próximo da ligação dupla. Primeira regrinha, né? Então, 1, 2. 1, 2. Opa! Então, tanto faz, né, Gerando? Não, só que eu tenho que começar a enumerar do mais próximo do radical agora. Isso aqui não é meu radical? Não é meu radical metil? Então, eu tenho que começar a partir dele, tá vendo? Então, minha numeração será 1, 2, 3, 4. Então tá ali a minha numeração. Geralmente esse aqui você começou por baixo, porque sim, porque a minha ligação ficava mais próximo desse. Já esse outro não, ó. Esse outro, tanto faz eu começar por aqui, né? 1, 2, 1, 2. Só que quem vai desempatar esse meio termo aí é o meu radical. Como aqui estava mais próximo do meu radical, começo por ele. Vamos dar o nome dele, ó. O meu radical tá ligado aqui carbono ao 2 também. Então, nesse caso será 2-metil também, né? Minha cadeia principal tem 4 carbonos. 4 carbonos é chamado de bud. E como eu tenho ligação dupla que não está no 1, eu sou obrigado a colocar o número lá, né? Então vai ficar o quê? 2-eno. Aqui, ó, minha ligação dupla aqui, ó, tá no 2. Então, ó, 2-eno. Então o nome do meu composto é 2-metil but 2-eno. E ele também é um
ao seno, como nós vimos aqui, que tem uma ligação dupla. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode comentar aí que eu estou pronto para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, só isso e até a próxima.